os 3 aí aqui em cima. Vou cantar mais um. Oi. Oxe. Obrigada, meu querido. Eu não tenho palavras, viu? Que lindo, a gente emociona, né? É tanta presença de Deus. Oh, glória. Olha, que judiação. Não colocaram nem uma aguinha aqui. Olha só. Ah, tá do outro lado ali. Que eu tô meio... Os irmãos entendem que eu tô meio ceguinha ainda, né? Amém? Gente, eu tô aqui cheio de presente. Peraí. Uma trouxe aqui de Israel. Como é que é o nome desse negócio? Mais um que eu ganhei, um da Sheila. Né, Sheilinha? Agora ganhei mais um ali da nossa querida Lu. Obrigada, amor. Ju, é Ju. Eu só chamo ela de Lu. Oh, meu Deus. Eu vou tirar aqui porque eu vou pegar fogo agora. É fogo. Vamos pegar mais fogo aqui. Amém? Estou feliz porque hoje eu pude estar aqui nesse culto. Esse culto do Shenadad, ele tem uma história. Tem muita gente que pergunta para mim, o que significa Shenadad? Quer ver quem é que tem dúvida aí? Aí. Até os amigos estão sabendo. Tem alguém que tem pergunta aí, o que significa Shenadad, né? Lá no livro de Esdras, vai se contar a história de uma família. É a família Haddad. É uma família que Deus chamou. E eles são levitas. Eles louvam e adoram o nome do Senhor. E Deus tem um chamado com eles de reconstruir o templo. E na reconstrução do templo, aleluia, eles louvavam e engrandeciam o nome do Senhor no momento da construção. Enquanto eles construíam e louvavam, as pessoas passavam e eram curadas através do louvor, da adoração e da reconstrução do templo. Então, um dia o Senhor deu esse nome para o Robério. Eu falei, pois esse vai ser o nome do Shenadad, do nosso ministério, quando a gente tiver igreja. Temos cultos. E aqui é um culto que o Senhor nos presenteou há mais de 10 anos. E eu faço esse trabalho há muitos anos já. Antigamente não tinha nome, era um culto de milagres. Um culto de louvor e adoração e de milagres. E o Senhor nos deu esse nome. Amém? Então eu estou explicando assim, porque muitas pessoas perguntam. Falei, uma hora eu vou falar lá no culto. Amém? Deu para esclarecer um pouquinho aí? Ficou bem esclarecido? Amém? Então tem muita gente que pergunta assim, é seu sobrenome? Não, irmãos. Meu nome é só Suzana Paula mesmo. Shenadad veio só para eu pegar mesmo, né? Então, vamos lá na Shenadad. É assim que o povo fala. Eu fico feliz porque é Deus que nos deu esse nome. E eu tenho certeza que é Ele que o Senhor Jesus vai soprar. Amém? Então eu também quero contar algo aqui hoje muito forte para mim. Eu não pude estar no culto anterior, né? Eu sei que muitos irmãos vieram. Quem veio no culto anterior aí? Quem estava aqui? Muitas pessoas estavam aqui. E tem muita gente vindo hoje pela primeira vez. Quem está vindo assim a primeira vez, levante a sua mão. Olha quanta gente nova. Todo culto do Shenadad tem um monte de gente nova. Fico feliz por vocês terem vindo. Sejam muito bem-vindos. Viu? Esse lugar aqui é apenas a casa do Senhor, né, Sheila? Aqui o Senhor opera de várias formas, de várias maneiras. Quero que a Sheilinha fique de pé. Fica de pé, Sheilinha. Cadê o nosso querido Dilmar? Está em casa hoje, né? Hoje ele está descansando. A Sheilinha é minha amiga do coração. Ela que é a Sheila Ortiz, essa mulher linda que você vê ali naqueles cartazes. Olha que mulher chique. E todo culto eles estão aqui. Porque um dia ela me fez um convite. Eu estava ministrando ali em Barueri. E ela foi ali, mas o esposo dela, e ali a gente conversando. E ela falou assim, vai lá na minha sala. E a sala dela é essa. E ela falou assim, faz um culto lá com a gente, uma vez por mês, né? E até mais, se for necessário. E a gente estamos aí para a obra. Então é através da vida da irmã Sheila, do esposo dela, que nós fazemos esse culto abençoado aqui. Amém?
E toda vez que você for vir no culto do Xenadade, chama mais um, viu? Vamos lotar essa sala aqui, né, Gelinha? Porque a gente sabe que o Senhor se faz presente, amém? E o que eu queria contar aqui? Por eu não ter vindo no culto passado, teve pessoas que mandaram para mim mensagens, orações. Eu quero agradecer a todos que têm orado pela minha vida. Eu estou fazendo um tratamento do olho, né? Todo mundo aqui sabe que eu só tenho, por enquanto, eu só tenho uma visão. O meu olho do lado direito, eu perdi em 2010. Tem um testemunho lindo desse olho. O médico disse que eu não ia voltar a enxergar mais. Mas passaram-se 15 anos eu enxergando de um olho só. Mas eu estava enxergando, estou enxergando ainda 90%. Amém? Mas de repente começou um sangramento. E esse sangramento tampou toda a minha visão. E aí eu fui ao médico. O médico deu uma olhadinha e falou: olha, Suzana, seu olho está sangrando muito. Então você tem que ter total repouso. Se dependesse do médico, eu nem ia falar. Porque quando você fala, já mexe com a estrutura do olho. Falei: é meio impossível, doutor. Porque eu falo, eu prego, eu pulo bananeira. Ixi, eu dou lugar para o Espírito Santo. E ele falou: ó, você precisa ter um tempo e uns dias de repouso. Por quê? Porque quanto mais sangra, mais você tem a chance de descolar a retina e perder o olho como foi do outro. Então nós estamos em oração desde esse dia, né? Ele marcou para fazer uma cirurgia, nós ainda estamos aguardando para fazer. Só que tem um porém. Nesse descansar, a igreja entrou em orar. Eita glória! Eu quero dizer para vocês que tem coisas que é mistério de Deus, a gente não consegue entender. Aí ele falou: ó, nós vamos esperar aí uns 10 dias, porque a lente do seu olho vai chegar só daqui uns 10 dias. Porque a gente fez o pedido da lente na fé, né? Pela fé. E eu falei: olha, Senhor, está na tua vontade. Se for para pôr a lente, nós vamos pôr, porque o médico vai fazer 2 cirurgias em uma só. Amém? É uma cirurgia de grande porte para ele, porque ele vai... O que o médico quer fazer? Ele quer abrir e tirar aquele vidro que tem no olho, que é uma gelatina que nós temos dentro do olho, que fica atrás da retina, que é onde está cheio de sangue, no meu olho. E ele quer retirar e quer colocar também uma lente, porque ele vai tirar a catarata do olho, porque eu também já tenho catarata devido a eu ser diabética desde criança, desde adolescente. E aí ele ia fazer 2 cirurgias e nós estamos nesse dilema de faz exame, volta, vai lá para Brasília, faz exame, volta. Enquanto isso, ele disse assim: descansa, evita as suas agendas. E aí eu desmarquei várias agendas e fiquei descansando. Fui lá para o Paraná, fui para um sítio descansar. E de lá para cá, eu estou vendo e notando uma grande diferença. Oh, glória! Irmãos, eu não estava enxergando nada. Minha mãe estava indo comigo, eu peguei avião sem ver nada, a gente andando para cima e para baixo, eu acompanhada da minha mãe. Quero até que ela fique de pé, porque muitas pessoas não conhecem a minha mãe. Minha mãe está lá atrás, ó. Vem aqui, mãe, para as pessoas te conhecer. Vem aqui. Essa é a mulher guerreira, que conhece toda a minha trajetória, que passou toda a vida dela chorando aí do meu lado, com tanto testemunho forte. Essa aí é a nossa guerreira. Dá uma salva de palma aí, né? Essa aqui é guerreira, irmãos. Tem gente que fala: nossa, você é guerreira. Eu falo: guerreira é a minha mãe, porque mãe suporta, né? E não é fácil. Ela e meu pai não pôde estar aqui, mas eu creio que na próxima eu vou trazer ele, né, pastor Ítalo? Olha lá, pastor Ítalo já disse, ó. Amém? Essa é a missionária Sueli. Ô, glória! Prega que é uma benção, viu? Ixi, é forte. Ô, glória! Quando ela prega, eu fico até com medo. Ixi, Jesus. Eu vou pegar os crentes aqui tudinho hoje. Então, fico feliz. Minha mãe está aí me acompanhando.
E o médico disse que a lente ia chegar daqui uns 10 dias. Foi falando, e até hoje esse negócio não chegou e Deus está só trabalhando. E de repente eu comecei a perceber que eu acredito que o meu organismo, através da mão do Senhor, está absorvendo. Que o médico disse que isso talvez seria impossível pelo tanto de sangue. E como o meu olho estava sangrando muito, ele queria fazer a cirurgia exatamente para estancar o sangue. Porém, eu já estou até lendo. Sabe por quê? Eu aprendi uma coisa. Deus não faz nada pela metade. Tudo que Deus faz é perfeito. De vez em quando Ele pega a gente só para confundir a medicina. E eu tenho certeza que é porque Ele quer salvar mais médicos. Quanto mais os médicos veem o negócio bagunçado, mais eles vão conhecendo Jesus de perto. Então hoje eu estou feliz de poder estar aqui vendo os irmãos, podendo abraçar um por um, vendo o rosto dos irmãos, por mais que ainda está um pouco em sangramento, mas eu estou indo lá, vou fazer mais exame e eu tenho certeza que eu vou voltar aqui dizendo, o médico disse que não precisa mais da cirurgia. Quem crê nisso? Quem crê nessa palavra? Oh, glória! E cada processo, irmãos, tem um tempo determinado. E cada um de nós passamos por um processo diante do Senhor. Principalmente aquele que Ele chamou. E nós que temos um chamado de ganhar almas. Um chamado que Ele nos escolheu desde o ventre. Cada um de nós passamos por um processo nas mãos do oleiro. E eu fico feliz porque nós estamos na mão dele. E é por isso que hoje eu quero contar algo aqui da minha vida a vocês. A Bíblia vai nos dizer lá em Marcos, no capítulo 19, no versículo, se eu não me engano, 26, vai dizer: se tu podes crer, tudo é possível. Oh, glória! Se tu podes crer, tudo é por ao que crer, ao que acredita. Então eu tenho certeza que você não veio aqui à toa, você veio aqui acreditando no poder de Deus e naquilo que Ele pode fazer pela sua vida. Eu já passei por muitas guerras, por muitas dificuldades, por muitas lutas. Mas o Senhor me ensinou a crer. E não adianta eu estar dentro de um templo, dentro de uma igreja, buscando a Deus, se eu não acredito nele. Como é que você vai buscar um Deus que você mesmo não acredita? Como que eu vou buscar um Deus, pastor Ítalo, se eu não tenho credibilidade naquilo que Ele pode fazer? Se torna impossível aquilo que a gente quer que Ele faça. E muitas das vezes a gente não entende o processo. E o processo é doloroso. O processo é difícil de passar. Mas dentro do processo, Ele nos ensina a amar, a perdoar, a viver, a aprender, a ter comunhão, a saber lidar com cada situação da vida. Porque é uma escola. O processo dele é uma escola dele para nos ensinar. Oh, glória! É por isso que não é fácil, é difícil, é dolorido. Mas o mais lindo é quando ele chega. Aonde Jesus pisa os pés, ele muda cenário. Aonde Jesus entra, ele cura. Aonde Jesus chega, rablaceia, Ele muda a situação, Ele muda aquilo que nós precisamos que Ele transforme, Ele faz transformação. Oh, glória! E muitas das vezes é dentro de nós. Às vezes a gente só pensa no outro, já viu? Quantas vezes a gente pensa, nossa, Deus tem que mudar fulana, Deus tem que mudar fulano, Deus tem que tocar em fulano. Não. Deus tem que transformar a nós primeiro.
a nossa vida, a nossa alma. Não é porque você é escolhido. O escolhido, ele tem um diferencial do chamado. Chamado todos nós somos. Ele chamou todo mundo. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele nos chamou. Mas o escolhido tem uma diferença. Oh, glória. O escolhido, pastor Ítalo, ele pega para lapidar. Oh, glória. O escolhido, ele desce na aularia com ele. O escolhido, ele coloca um pouquinho mais de barro. Ele mistura mais um pouco. Ei, ele amassa mais. Ele tira mais tempo com ele. A missionária, mas o escolhido é melhor do que o que é chamado? Não. O escolhido é aquele que aceita a escolha de Deus. E isso não é uma escolha fácil. Porque a gente sempre vai ouvir. Quer ver uma coisa? Quem aqui tem promessa, levante a mão assim bem alto. Todos nós aqui temos chamado dele e temos promessa, não é? Deus não já fez uma promessa? Cada um de nós. Mas tem uns que cruzam os braços e deixam a promessa acontecer. Se é que vir, vai vir. Se não vir, não é assim? Mas tem outros que se interessam pela promessa. Mas não é só interessar, o segredo é se entregar. E se entregar é difícil. Às vezes a gente até ora errado, né? Não é assim, pastor? Às vezes a gente ora, Senhor, faz de mim o que tu queres. Senhor, faça de mim como instrumento nas tuas mãos. Senhor, me usa como tu queres. Mas talvez você não tenha noção de quando o oleiro pega o barro e o que ele vai fazer com o barro. A gente não tem noção. Por isso que antes de você pedir para Deus te usar como instrumento dele, lembre-se que ele vai te moldar. Lembre-se que ele vai te amassar. E lembra que quando o barro estiver secando, ele vai quebrar de novo. Pensa bem que ele vai te pôr no fogo e ele ainda vai dizer: tu não quer que eu te use, vai ser do meu jeito. Porque quando começa o primeiro amassado, já tem gente que corre. Ai, Deus, está doendo tanto. Ele nem começou. Sabe por quê? Deus não nos usa com a nossa vontade. Deixa eu falar mais uma vez. Deus não vai nos usar com a vontade nossa. Ele nunca vai nos usar do jeito que a gente quer. Não tem como você escolher o que Deus quer fazer com você. Então quando Ele te pega como escolhido, tem uma coisa maravilhosa que eu vou te dizer. Feliz é aquele que está na mão dele, porque você cria mais intimidade. Através do amassar dele, ele que te coloca do jeito que ele quer. Então a probabilidade da salvação é bem maior. E quanto mais intimidade você tem com o Criador, mais você quer estar perto dele, mais você quer estar diante dele, mais a presença dele você sente. Você não precisa estar só em um culto para sentir a presença dele. Você não precisa ter que alguém te anime para sentir a presença dele. Você não precisa ter que alguém fique: ei, da glória, olha, canta da glória, porque Jesus quer te encher. Você já é cheio dele. Rablaia do comando, rablas.
Aonde você chega, as pessoas sentem Deus na sua vida. Tem muita diferença de quem é escolhido. Oh, glória. E um dia Deus falou assim para mim: eu vou te ensinar a amar o próximo. Sabe por quê? Se eu não amar você, eu não vou para a glória. É forte isso, né? Ju, se eu não amar os meus inimigos, não faz sentido nenhum servir a Ele. E um dia Ele me ensinou a amar o próximo como a mim mesmo. O problema é que isso dói. E quase ninguém quer. Só que isso é um moldar de Deus na minha e na sua vida, para a salvação de alma. Tudo que Deus faz, igreja, envolve salvação. Desde a época da fundação do mundo, desde a época de Adão, desde a época de Noé, desde todos os anos que vem se passando, todo o objetivo de Deus nada mais é do que salvação de alma. Talvez você não entende porque você está sofrendo tanto. Talvez você não entende porque você está dentro de um calabouço. Talvez você não entende por que você está numa caverna. Você não entende por que tanta decepção com vidas, com pessoas. Talvez você não entende o que é que eu estou vivendo. Eu estou passando uma prova muito grande. Talvez você está passando prova na tua empresa, com teus amigos, aonde você frequenta, não importa. Tudo tem a ver com salvação, porque Deus vai usar a tua vida, a tua história. Ai, meu Deus. Simplesmente para ganhar alma para Ele. Através da tua história, Deus vai mudar a vida de alguém. Você acredita nisso? Talvez você está vivo para salvar uma alma só. Porque uma alma vale muito mais, Sheila, do que o mundo inteiro. Às vezes você sofre a vida inteira, fica, meu Deus, por que tanto sofrimento? Porque Deus vai te colocar lá num trabalho que tem alguém lá que precisa te ouvir. Talvez Deus vai te levar num restaurante. Um dia eu estava num restaurante, olha que forte isso. Restaurante lotado de gente, e eu estava lá no restaurante, Deus não me arrebata lá. Roberto ainda ficou doido, meu Deus do céu. Não, Deus não fala em restaurante não. Para que ele foi falar isso? O povo perguntando não sei o que lá para ele, e ele lá está dizendo, não, fica tranquilo. Aqui no restaurante Deus não vai falar não. Parece que Deus fez de propósito, Robson. Deus me arrebatou, a minha voz ficou daquele jeito. Quem já viu a minha voz no vídeo aí, parecendo um trovão? Alguém já viu aí? Aquilo ali é o Espírito Santo. O povo pensa que é eu que faço aquela voz ali. Não. Até porque eu nem tenho voz para isso. Deus me tomou com aquela voz. Todo mundo do restaurante. Opa, que é isso? A missionária levanta lá e Deus fala, não sei, com tanto de gente. Só vi gente chorando. E quando Jesus fala, Ele toca na alma. Oh, glória. Ele toca dentro de você. Mas para fazer tudo isso que Ele vai te mandar fazer, você tem que amar o próximo. Como é que Deus vai te usar para quem você não gosta? Como Deus vai te usar para alguém que você fala mal? Como que nós vamos dar exemplo de servos de Deus se nós não somos? Não tem como você ministrar uma palavra se você não é aquilo que você ministra. Não tem como. Deus não trabalha com falsidade. A falsidade não vai para a glória. A mentira não te leva para a glória. O engano não vai levar ninguém para o céu. O
problema é que nós enganamos a nós mesmos quando a gente fala mal de alguém. A gente não está acabando com a vida de alguém. A gente está acabando com a nossa salvação. Então, se falam de você, abrace, ame, ore. Porque no momento da tua oração pelos teus inimigos, Deus vai virar o teu cativeiro. Tem alguém entendendo essa palavra aí? Tem uma coisa que eu acho lindo. Eu quero compartilhar com você aqui. Jó foi um homem que teve o maior sofrimento depois de Jesus. Vamos colocar assim. Deus deixou o exemplo de Jó na Bíblia, para que eu e você venha entender o quanto ele sofreu. Só que se a gente for ler a história de Jó, a gente vai lendo e parece que passou tão rápido, porque as pessoas dizem assim: Jó perdeu tudo. Jó era íntegro, Jó era um homem que servia a Deus, mas ele perdeu tudo. Perdeu casa, perdeu família, perdeu bens, perdeu os amigos, perdeu. E de repente Deus virou o cativeiro de Jó. Mas você já parou para pensar o sofrimento que ele teve? Você já parou para imaginar as noites sem dormir que ele teve? Você já parou para imaginar quanto ele sofreu sentimentalmente? Quando nós temos um filho, como ele contou aqui a história da filhinha dele, o sofrimento que veio na sua alma, Robson, deve ter sido muito grande. Só de ver uma criança enferma, só de ver uma criança. É assim ou não é? Imagina a minha mãe que passou e passa até hoje. Você acha que ela não chora quando ela passa e me vê na hemodiálise, filtrando o sangue até hoje? Eu tenho 40 anos, 41 anos fazendo hemodiálise, ainda vivo uma provação muito grande. Você acha que não dói para uma mãe o médico virar para ela e dizer: olha, não tem jeito, vai perder a visão? Você já pensou a dor da alma? Quem tem filhos aqui? Um dia eu vi uma mulher chorando tanto só porque ela descobriu que o filho dela era autista. Eu falei: que é isso, filha? Deixa eu contar um pouquinho só da minha história. Eu também tenho um filho autista. Mas deixa eu te contar, ele não é autista, não. Ele tem uma inteligência grande que Deus deu a ele. E tem mais, vai ser campeão, vai ser vencedor, vai voar alto. Você entende isso? Profetiza na vida do teu filho ao invés de chorar. Oh, glória! Tem alguém passando problema, vai na adoração que você vai ver o resultado. Ao invés de você murmurar, canta, adora, glorifica, louva, que você vai ver a cura chegando. Você está entendendo isso? Então sabe o que eu imagino, pastor Ítalo, na vida de Jó? É que Jó era um homem íntegro, mas não era o problema que tirou a estribeira dele. Ei, não foi porque os filhos dele morreu que ele perdeu a esperança em Cristo. Eu fico imaginando a força que Jó teve para segurar todas as coisas, tudo que suportou, a dor da alma, a dor da perca, saber que não tinha mais nada que pudesse fazer pelos filhos, pela saúde dele, pela esposa, pela casa, olhando e vendo que ele tinha tudo e de repente não ter mais nada, e ainda olhar para o céu e dizer: eu sei que o meu Redentor vive e que ele não esqueceu de mim. Então eu imagino que até os amigos dele,
quando foi visitá-lo, os amigos que diziam amigos, que julgaram ele, condenaram ele, disse a ele que ele estava em pecado, desacreditou do caráter de Jó. Ao invés de Jó dizer para eles: sai daqui, vão embora. Que amigos são vocês? Vocês não são amigos coisa nenhuma. Vocês não são inimigos. Quando nós somos traídos por alguém, principalmente aqueles que o diabo mais usa, que é os que mais você ama, a nossa primeira tendência é mandar embora. A primeira coisa que a gente faz é dizer: eu não quero saber de fulano na minha vida. Fulano é falso, mentiroso. E a gente deixa de ser samaritano. É esses que Deus faz um teste na gente, para ver se a gente consegue amar. Porque Deus permite o inimigo usar quem você ama. Até gente do teu sangue, parentes, pessoas que comem na tua casa, na tua mesa, aqueles que você confia, aqueles que você dá o sangue, vai lá e te trai. Mas sabe o que é bonito? Cantor Robson, sabe o que é lindo, gente? É que na noite que Jesus foi traído, Jesus foi traído por um discípulo que ele ensinou. Oh, glória, que ele ajudou. Um discípulo que ele deu amor. Ele foi traído por quem? Por Judas. Não foi? Jesus foi vendido. Mas na noite que ele foi traído, Jesus não chegou em Pedro, Tiago e João, que eram os discípulos que ele mais andava, e fez uma rodinha com eles. Vem cá, Pedro. Estou chateado, Pedro. Você acredita que Judas me vendeu? Ô, João, o que tu acha disso, João? Você acredita que Judas teve a coragem de fazer isso comigo, mesmo eu falando que aquele que me beijasse ia me trair? Você acredita? Por isso que a gente tem que ter a mente de Cristo. Porque na noite, Naira, que Jesus foi traído, ele distribuiu a todos iguais o pão, o corpo dele, o sangue dele. Ai, o que a gente faz pelos nossos inimigos? Será que nós estamos aptos para ir para a glória se Jesus voltasse agora? Porque ninguém, nem mesmo o Filho, ninguém sabe o dia e a hora que Ele vem. E Deus está mandando dizer aqui hoje: você está com a tua lamparina acesa? Você está preparado? E como foi, missionário, que Deus te ensinou a amar? Eu vou te explicar. Na minha adolescência, eu era a adolescente mais querida da igreja. Pensa numa mulher querida, era eu na igreja. Misericórdia. Eu regia mais ou menos uns 200 adolescentes e não era mais. Eu dividia vozes, porque a minha voz não é essa que você ouve eu cantando, não. Deus mudou a minha voz, eu cantava soprano lírico agudo. Minha voz não tem nada a ver com essa que eu louvo hoje. Deus mudou a minha voz exatamente porque Ele quebrou o orgulho da minha vida.
Então a gente cantava mais ou menos em uns 8 grupos na igreja. Eu ajudava a dividir vozes. A gente cantava a capela. Era a coisa mais linda, aquele negócio chique. E na minha adolescência, eu comecei a perceber que eu era uma pessoa assim, que eu cantava melhor do que todo mundo. Eu comecei a perceber que eu era a adolescente mais querida. Olha que coisa pesada. O que Deus faz? O inimigo, ele vai tentar tirar o foco daquilo que Deus te chamou. Ele vai começar a usar o joio para andar perto de você. Sabe por quê? Porque o joio vai te tirar da presença de Deus. E o joio, ele anda dentro da igreja. Talvez você não entenda, mas tem hora que parece que o culto sumiu. Parece que o culto está enjoado, está chato. Não é assim, pastor? Deus está falando, Deus está usando o A, Deus está usando o B, Deus está usando o C, Deus está usando os levitas, Deus está usando quem adora. E você está lá, em outro mundo, conversando com o joio, porque a conversa do joio está mais interessante do que a palavra de Deus. Eu comecei a criticar as pessoas. Eu comecei a ser aquela adolescente arrogante. Porque o joio sempre dizia: a sua voz é a mais bonita da igreja. E isso era mentira, viu? Mas a gente acredita. Porque o joio, ele vem falar aquilo que você quer ouvir. Aquilo que você faz. Quer ver outra coisa? Tem um negócio que eu amo fazer, que é desenhar roupa. Desde criança que Deus me deu o dom de ser estilista. Trabalhei 17 anos dentro de uma loja desenhando para um monte de gente roupa. Oh, glória. Então o diabo vinha e falava das minhas roupas, porque naquela época eu só usava roupa estranha. As roupas que eu desenhava não tinha nada a ver, ninguém tinha igual. E eu vou dizer uma coisa para vocês: Deus me deu uma inteligência muito grande. É tão forte que até hoje a minha patroa, que é minha amiga, Marisa, o sonho dela é que eu continue trabalhando com ela. Eu era uma estilista que eu conseguia desenhar dentro de um dia mais de 120 modelos. E isso é coisa para quem Deus dá inteligência. E eu fazia. Desenhava, passava o dia inteiro desenhando, conheço tudo de tecido que você pensar. Mas eu larguei tudo isso para fazer para Jesus. Por isso que hoje, tudo que eu visto é presente. As pessoas me presenteiam. Eu acho lindo, visto o vestido que um homem deu, a outra me deu. Deus tirou aquela vaidade boba que eu tinha. Hoje eu visto de tudo para a glória de Deus. Mas naquele tempo eu só queria vestir aquilo que eu desenhava. Vocês entendem isso que eu estou dizendo aqui? Aí, naquela época os adolescentes chegavam a me levar para casa. Era mais ou menos uns 20 adolescentes, né? Era a mãe que chegava lá na porta lá de casa. Minha mãe tinha que expulsar eles para dormir. Terminava o culto, eles ficavam na porta da minha casa até meia-noite, 1h da manhã, batendo papo e rindo, aquele negócio. Meu pai tinha hora que dava umas broncas e o povo tinha que ir embora. Para vocês terem noção, uma vez eu fiz uma cirurgia no dedo do pé. Minha unha encravou e eu tive que fazer uma cirurgia. Aí o médico falou: fica de repouso. Repouso? No outro dia da cirurgia tinha um passeio dos adolescentes. Você sabe o que eles fizeram? Colocaram o ônibus no portão da minha casa. Abriram o portão, pegaram uma rede, entraram lá em casa e falou para minha mãe: ô tia, nós vamos levar a Suzana assim na rede de repouso. Me levaram assim mesmo. Falei: ixi, o negócio aqui é forte. Eu fiquei lá o dia inteiro no passeio, na rede, com o pé para cima. Porque eles gostavam muito de mim. Minha mãe brinca com meu pai assim: eu acho que Deus passou açúcar na Suzana. Todo mundo gosta dela. Mesmo eu sendo brava, tem hora que eu sou brava, viu? Eu pego o Roberto e dou uma na lapa. Ui, Roberto. E ele ainda gosta, né? Como é que pode, né? Mas é coisa de Deus, é o Espírito Santo. E aí o que aconteceu comigo? Eu vou te explicar. Para você ver o que Deus pode fazer para nós amarmos de verdade. Então naquela época
Eu amava os adolescentes, mas não amava. Eu só amava o grupinho que eu andava com eles. Porque a gente tem um grupo, e naquele grupo virou uma roda de escarnecedores, aonde eu falava de quem eu queria, aonde eu criticava quem eu queria, e para mim estava tudo seguro, né? Mas olha só. Um dia, um médico trouxe um remédio dos Estados Unidos para me tomar. E eu já fazia tratamento da lipotrófico de Berardinelli, que é uma doença que eu tenho no sangue. E foi descoberta essa doença, e para os médicos era algo extraordinário, porque ninguém nunca tinha aparecido com essa doença. E aí veio um médico, e esse médico passou esse remédio, só que esse remédio veio dos Estados Unidos. E ele custava muito caro na época. E meus pais tinham que comprar de 15 em 15 dias esse remédio. Então o remédio só durava 15 dias. E eu comecei a tomar esse medicamento. Parece que ele começou a dar um pouco de resultado. Mas de repente eu comecei a sentir um calor no meu corpo, que não era normal. Eu ia tomando o remédio, conforme os dias iam passando, o meu corpo começou a queimar. Eu sentia um calor, comecei a transpirar. Eu transpirava tanto. Eu comecei a olhar e dizer, mas por que eu estou suando tanto? Que calor é esse? E aí, na casa da minha mãe tinha ventilador em todos os cômodos. E aonde eu ficava tinha que ter um ventilador em cima de mim. E o calor foi aumentando. Parecia que tinha uma brasa dentro de mim pegando fogo. O meu sangue fervia. Ali eu passei a tomar banhos o tempo todo. Daqui a pouco aquele odor que saía de mim, aquele suor que saía, começou a feder. E veio um odor muito pesado, muito forte, ao ponto das pessoas começarem a parar de me abraçar. Eu era abraçada por todo mundo. E de repente eu comecei a perceber que um saía, outro saía. Os adolescentes pararam mais de me visitar. A minha mãe começou a chegar para mim e falar, minha filha, você não está tomando banho direito. Toma banho direito. O povo está falando que você não está bem. Você não está bem, você está fedendo. Eu comecei a perceber o quanto eu estava fedendo de ver as pessoas gesticulando quando eu passava perto delas. Eu passava perto delas, as pessoas faziam assim. Eu comecei a observar. E o odor foi só aumentando. E eu passava a tomar banho o tempo inteiro. Quando eu saía do banheiro, dava 10 minutos, 15 minutos, eu já estava lá dentro de volta. Já estava banhando de novo. E eu demorava no banho. É tão verdade que até hoje, para os irmãos terem noção, eu demoro no banho mais ou menos quase 1 hora. Até hoje eu tenho mania de me esfregar várias vezes. Porque eu me esfregava e nada. E aquele cheiro, e eu tentava cheirar aquele cheiro horrível. E chegou a um ponto que a minha mãe teve que tirar minhas irmãs do meu quarto e passar para outro. Minha mãe trocava meu colchão o tempo inteiro que ela podia trocar. Porque o odor exalava. Queimava tanto o meu corpo que eu não conseguia mais dormir. Eu tinha sono, mas não conseguia dormir. Porque parece que o meu sangue virou brasa. Comecei a ferir o corpo, o meu cabelo caiu inteiro. Por isso que o meu cabelo é curto. Na época o meu cabelo era quase no quadril, era um cabelo cacheado, lindo. Ele foi caindo. Eu perdi os tufos de cabelo de tanto calor. Minha cabeça encheu de ferida. O meu corpo foi enchendo de ferida. Os meus pés encheram de feridas. Eu não conseguia mais calçar um sapato. Eu tinha que andar de um chinelo. Meus tornozelos. E um dia eu perguntei ao médico, doutor, por que eu sinto tanto calor? Eu carregava um ventilador nas costas, porque na escola eu tinha que colocar o ventilador em cima da mesa, no meu rosto, para que eu sentisse um pouco de refresco, vamos dizer assim. Eu preparava uma bacia de gelo, mergulhava meus pés dentro do gelo
até aquele gelo todo derreter. Depois minha mãe vinha, colocava mais gelo. Eu molhava a minha roupa na água da pia e torcia e vestia aquelas blusas de malha preta, porque eu não podia vestir outra roupa. Eu passava com o meu corpo 24 horas molhado, com roupa molhada, para que o meu corpo refrescasse um pouquinho. Então as pessoas foram se afastando de mim. Ninguém queria mais me abraçar. Eu entrava no culto. A igreja que eu congrego há 40 anos em Brasília. Desde muitos anos, do início da minha vida, até os meus 40 anos, eu sempre estive na mesma igreja. Só saí de lá porque eu mudei para São Paulo, mas mesmo assim considero a minha igreja lá ainda também. Mas eu entrava lá tem mais ou menos uns 1000 membros ou mais. E pastora, quando eu entrava na igreja, que eu ia andando, as pessoas faziam gestos, as pessoas falavam: por que não toma um banho de limão? Será que ela não percebe que ela está fedendo? Será que ela não vê o quanto ela está suja? E muitas vezes escorria sangue da minha cabeça, porque as feridas estouravam. Mas tem um porém. Eu nunca deixei de adorar. Eu passei aí sozinha para a igreja. Os adolescentes não me buscavam mais. Terminava o culto, ninguém falava comigo e eu ia embora sozinha. Quantas vezes a mocidade se reunia para ir, todo mundo comia uma pizza depois do culto. Eu só olhava e dizia: como eu queria estar com eles. Mas se eu fosse, eu ia comer sozinha numa mesa, porque nenhum deles andavam mais comigo. Eu sentava no primeiro banco da igreja e quando eu olhava para trás, não tinha mais ninguém perto de mim. Ninguém me suportava de tanto que eu fedia. Um dia, eu cheguei num culto. Eu me lembro que nesse culto eu até louvei ao Senhor. E eu percebi que ninguém pegava mais o microfone que eu usei. Eu estava tão pressionada que eu comecei a observar e ninguém pegava aquele microfone que eu usei. E lá na igreja tinha vários microfones que ficavam naquele pedestalzinho assim, né? Que coloca os microfones. E eu marquei que eu tinha pegado um da pontinha azul, mas ninguém usava ele. Quando alguém pegava nele, aí vinha em outro, pegava, e aquilo ficou na minha cabeça. E no meio da pregação, meu pastor pregando, e naquele dia ele estava pregando sobre perdão. Eu comecei a encher o peito de dor. E eu me lembro como hoje, que eu saí gritando no meio da igreja. E eu fiquei no meio da igreja gritando, e o meu pastor falou: deixa a irmã Suzana aí, que ela está só, isso é só um desabafo. Tem hora que a prova é tão grande que você vai fazer isso. Você vai desabafar. Você vai gritar. Mas é isso que Ele quer. Tem hora que Ele te deixa nesses desertos só para Ele te dar pão. Só para Ele te dar água. Só para você ter minutos com Ele especial. Porque é na hora da dor que a gente clama. É na hora que está doendo que a gente desce. É na hora que você está sentindo fome que você vai clamar por Ele pão. Não tinha ninguém para dar. Ei, a dor do desprezo é a dor que mais dói. E um dia eu tive
que perguntaram assim para o meu médico: doutor, por que eu sinto tanto calor? Que calor é esse? Eu não consigo entender. Doutor, eu estou sofrendo tanto. E eu conversando, chorando, falando com ele. Ele olhou para mim e disse: Suzana, esse remédio, ele está fazendo um efeito muito forte dentro de você. Ele criou uma pedra de gordura no teu fígado. E essa pedra do teu fígado, ela vai se desfazendo e sai nos poros da tua pele. É por isso que o cheiro é tão forte. Mas o calor, ele é considerado 7 vezes a menopausa de uma mulher. É para vocês terem noção do tanto de calor que eu sentia. Eu quebrei os meus dentes tudo comendo gelo. O meu maxilar doía de tanto mastigar gelo, porque era dia e noite, madrugada. Eu passava a madrugada inteira sem dormir, abrindo o freezer da minha mãe, tirando as gavetas, entrava lá dentro, saía lá de dentro, entrava lá dentro de novo. Quando o corpo esquentava, eu entrava lá para dentro de novo. A minha mãe chorava de ver a situação. Eu colocava um ventilador no chão, outro no teto, e ficava a noite inteira. Mas deixa eu te falar uma coisa. Foi esse período inteiro que eu adquiri intimidade. Foi nesse período que eu precisava de um abraço de alguém. Não era quando eu estava bem, quando eu estava ótima. A gente só abraça quando está tudo bem. Mas quando a gente vê um mendigo na rua, a gente passa longe. Quando a gente vê alguém enfermo, a gente tem. Eu vou falar essa palavra porque é muito forte o que eu vou dizer aqui. Tem pessoas que chegam a ter nojo, porque eu via o nojo das pessoas de mim dentro da igreja. Pessoas que se diziam que oravam, pessoas que viviam de joelhos. Ninguém tinha coragem de me abraçar. Oh, aleluia! Como eu queria um abraço de um irmão, de alguém da igreja para virar para mim e dizer: você vai vencer essa batalha. Os únicos que me abraçavam eram os meus pais. Eram só eles que entravam no meu quarto. Era só minha mãe que tinha coragem de me dar comida quando eu precisava. Porque pai e mãe suportam tudo por causa do amor. Eu fedia tanto, irmãos. E um dia as pessoas às vezes me paravam em algum lugar e diziam assim: você já fez? Deixa eu te dar uma receita aqui. Pega uma bacia, joga não sei quantos limão, joga não sei o que, joga alecrim, joga não sei o que, mergulha, fica lá o dia inteiro, que você vai ver que isso aí passa, isso aí sai. Você sabe como é que eu voltava para casa? Eu entrava no meu quarto e chorava tanto. Nunca debati com ninguém. Nunca virei para ninguém e disse assim: eu tenho isso porque eu sofro um problema. Sabe por que eu não dizia? Porque eu falava para Jesus. Foi através dessa época que tem a intimidade que eu tenho hoje com Ele. Talvez você olhe para mim e diz: como que Deus usa tanto? Muitas pessoas não viram as cavernas que eu passei. Muitas pessoas não entendem as cavernas que você está vivendo hoje. Porque os leões que você está matando é no campo onde ninguém te assiste. Será que Davi venceu o gigante só porque ele era Davi? Não. Ele venceu o gigante porque Deus treinou ele no campo. Deus treinou ele aonde nenhum daqueles do exército estava vendo.
Enquanto eles treinavam com eles, entre eles espadas, com escudos, com armaduras, Davi estava treinando sozinho com leões. Deus treinou Davi no campo, aonde ninguém via ele. Harabla súbia. É por isso que as pessoas falam, até criticam, mas elas não conhecem a sua história. Por isso que eu aprendi uma coisa comigo depois de tudo isso que eu vivi. Deus me ensinou uma coisa: não ouça a voz do falso. Quem são os falsos? Aqueles que falam de você. Porque se eles falam de você, eles falam de todos. Não ouça a opinião alheia, mas ouça aquilo que eu tenho para você. Ouça as minhas palavras. Ouça a promessa que eu te fiz. Quem está entendendo aí? Às vezes você deixa de receber uma promessa de Deus porque você ouviu alguém. Porque você deu ouvido a pessoas que não te amam. Mas eu vim te dizer uma coisa: as pessoas passam a te amar quando o seu amor por elas constrange. Estão te matando, peça perdão. Estão te lançando pedra, abraça quem te lançou pedra. Se tem uma coisa que eu aprendi que quebra: aquele que te odeia. Chama-se amor. Perdão. Quem ama, perdoa. Quem ama sabe reconhecer. Quem ama entende o próximo. Quem ama ajuda. Quem ama segura na mão. Deus está mandando eu pregar isso aqui hoje. Aí você pergunta para mim: quanto tempo durou? Quem chuta aí? Quanto tempo isso durou? Hã? Você foi forte. Vocês acham que durou quanto tempo isso? 1 ano, 2? Seria muito, né? Mas Deus me provou durante 11 anos. 11 anos. Sem dormir uma noite. Porque toda noite o meu corpo queimava. A pedra no fígado mexia e eu vomitava a noite inteira. Quantas vezes a minha mãe me segurou no banheiro chorando porque eu não tinha força de sair de lá. Porque começava por volta de 9, 10 horas da noite. Aquilo que eu consegui almoçar, que eu consegui comer durante o dia, fazia efeito no meu organismo. E aí quando chegava de madrugada, de noite, a minha barriga começava a inchar. O meu fígado, eu não sei o que acontecia, e doía muito, era uma dor terrível. Além de eu estar com esse calor inteiro, eu passava a noite inteira vomitando. Só terminava de vomitar 10 horas da manhã do outro dia. E quantas vezes no hospital minha mãe dizia: doutor, eu não sei mais o que eu faço. Eu não consigo ficar nem perto mais da Suzana, porque ela vomita tanto, fede tanto, eu não consigo mais. E quando ela vomita, eu faço ânsia de vômito, eu não estou conseguindo ajudar minha filha. O médico olhou para minha mãe e disse assim: sua filha não tem mais nada no estômago para vomitar. Agora ela já está vomitando no intestino. É por isso que fede tanto. Doutor, o que tem que fazer? Nada. É do próprio organismo dela. Não é não, igreja. São provas que Deus nos dá para ser aprovados e lá na frente Ele te usar com cura, com milagres. Quem acredita nisso? Então, eu passava a madrugada em oração. Eu dobrava os meus joelhos e ficava ali, vendo a noite passar. Um dia eu estava tão cansada
tão fadigada. Eu dobrei os meus joelhos assim na beira da minha cama. Eu comecei a chorar muito, eu chorava muito. Eu chorava por conta do desprezo das pessoas, eu chorava pelo que eu estava vivendo, pela dor que eu estava sentindo, pelo calor que eu sentia no corpo, as dores que eu sentia nos ossos. E eu chorando ali diante da presença de Deus, eu disse: Senhor, me permite dormir só essa noite. Já tinha passado anos. Oh, Jesus, me permite dormir só essa noite. Eu me lembro que eu fui orando e fui adormecendo ali, de joelhos. E eu me lembro direito, com todo o meu coração, quando um anjo me pegou no colo. Que experiência foi aquela? E o anjo me deitou na minha cama e ali eu dormi 2 dias seguidos. Durante 11 anos, eu dormi 2 dias seguidos. Acordei com muita fome, questionando minha mãe: mãe, eu dormi quanto tempo? Minha mãe disse: minha filha, você conseguiu descansar 2 dias. Porque quem cuida de você é Deus. Quem te sustenta é Deus. Quem segura pela tua mão direita é Ele. Quem está dizendo para você que hoje não temas, que eu sou contigo, é Ele. Não te assombres com nada, porque Ele é teu Deus. É Ele quem te fortalece. Ele está dizendo: hoje eu estou fortalecendo a tua alma, para tu entender que você precisa amar até os que te odeiam, até aqueles que te desejam mal. Quantas pessoas chegavam a perguntar: será que ela vai ficar viva? Será que ela vai sobreviver? Sobrevivi e tem muitos anos ainda para viver. Porque quem fez tudo na minha vida e quem faz é só o Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tá, e como é que isso acabou? A pior dor que a gente pode sentir, irmãos, não é nem tanto a dor do que eu sentia, do calor que eu sentia. A maior dor nesse período da minha vida foi a dor do desprezo das pessoas e da decepção de quantas pessoas você confia, acredita, e por tão pouco elas te deixam. Ninguém me visitava no hospital. A minha casa parou de ser frequentada. Os adolescentes me deixaram de lado. E eu fui vivendo dos meus, eu acredito que depois dos 15, acho que dos 16 em diante, não me lembro muito bem da minha idade, eu era adolescente, mas foi até os meus 28 anos por aí. E eu fui vivendo na mão do Senhor. Hoje, aonde eu passo, todo mundo quer me abraçar. Porque eu dizia: Senhor, por que as pessoas não me abraçam mais? Por que elas não me amam mais? Por que, Senhor, as pessoas me desprezam por uma doença que eu nem sei como é que trata dessa doença? Sabe o que Deus fez comigo um dia? Eu cheguei do hospital, passei uns dias em casa e de repente tinha uma manhã com Deus na minha igreja. Eu já vou terminar. E nessa manhã com Deus, tinha um pastor de fora pregando, ministrando, e a igreja estava lotada de gente. Eu sentei no segundo banco junto com a tia minha, e toda a igreja conhecia o meu problema.
Eu estava ali ouvindo aquele pastor ministrando e de repente faltava 10 minutos para meio-dia. Deus já tinha feito muitos milagres, já tinha curado muita gente. Tinha várias pessoas lá na frente. Depois as pessoas voltaram. E eu me lembro que ele olhou para o relógio e falou assim: falta 10 minutos para me entregar o microfone. Mas dentro de 10 minutos ainda tem um milagre. Meu Deus. Ele virou para o meu rumo e disse assim: alguém pode trazer essa moça aqui? E eu toda feliz, porque ali eu senti que Deus estava me vendo. Aí a minha tia me ajudou, me levou até lá na frente. Quando eu cheguei lá na frente, aquele pastor falou assim: eu quero aqui na frente 7 mulheres de fogo. Eu quero aquelas irmãs do coque que tem canela de fogo, que sente a presença. Levantou uma irmã dali, outra dali, todo mundo foi levantando, e ali fizeram uma corrente de irmãs em volta. E naquele tempo eu pesava 29 quilos. Eu era só o couro e o osso. Sofria de vários problemas, inclusive esse que eu contei para vocês aqui. E aquele pastor olhou para a porta da igreja e falou assim: eu estou vendo um anjo entrar com uma maca. E o anjo está entrando com a maca e ele está colocando do lado dela. Daqui a pouco ele olhou de novo para a porta da igreja e disse: agora tem um anjo entrando com uma bolsa de sangue. Deixa eu te contar isso. Eu passei 14 anos da minha vida internando num hospital e no outro. Eu ia e voltava para o hospital, internava, voltava, os médicos não sabiam o que fazer. Vivia dentro de dietas fortíssimas, tomei mais de 20 tipos de comprimido. Inclusive esse era um deles. Nenhum médico conseguiu abaixar as minhas taxas, eu tinha mais de 1000 de glicemia. É forte o que eu vou te contar aqui. Essa doença que eu tenho no sangue, chamada lipotrófico de Berardinelli, é uma doença rara que é causada através do sangue dos meus pais, que quando se juntam, causa doenças. E uma delas, que a médica diz, chama esse lipotrófico. E essa doença me fazia ter o açúcar acima de 1000. Eu ficava com 800, 850 com ela controlada, comendo só folha. Eu pesava 29 quilos, eu não podia comer massa, não podia comer arroz, não podia comer nada disso. Tomando medicamento, internando no hospital, ninguém abaixava minhas taxas. Teve até um médico do Japão, que eu lembro dele até hoje, ele disse: eu vou abaixar tuas taxas. Eu disse: agora é com você e Jesus. Pois ele não abaixou minhas taxas e nenhum médico conseguiu. 14 anos fazendo tratamento. Eu tinha mais de 3.000 de colesterol. Isso para a medicina é milagre. Eu tinha mais de 8.500 de triglicerídeos. E para a medicina isso nem existe. Então eu fazia tratamento dentro do hospital o tempo inteiro. Eu ia, voltava. Porque eu passava muito mal, vivia do jeito que eu falei para vocês aqui. Eu queria muito comer as coisas, não podia comer. Tudo em mim era regrado. E naquele dia, já tinha 14 anos que eu sofria com essa doença. E aquele pastor me chamou lá na frente. E ele disse: tem um anjo com uma bolsa de sangue aqui. Aí ele pegou o óleo de unção, colocou perto da minha cabeça e disse: eu estou só esperando a ordem do Senhor. Quando ele me der a ordem, eu vou descer a unção e Jesus vai curar ela. E aí ele esperou. Quando Deus deu a ordem, ele começou a descer o óleo. Eu comecei a tremer muito e de repente o Senhor me anestesiou
E ali eu fui para o chão. Quando eu estava no chão, eu fui transpirando. A igreja ficou inundada, fedendo. E aquele suor saiu naquele lugar onde as irmãs depois teve que rapar com o rodo. E aquele pastor começou a dizer: o Senhor manda te dizer que você foi aprovada por Ele. Você suportou todas as provações. E a partir de hoje, tudo que Ele te prometeu, Ele vai começar a te usar. Através da sua vida, Deus vai ressuscitar vidas. Através da sua vida, Deus vai curar paralíticos. Através da tua vida, Deus vai curar enfermos, cancerosos. E ali ele foi falando que a partir daquele dia, nunca mais eu ia internar. Olha, aquilo que os médicos não podem fazer em 14 anos, em minutos, o Senhor fez. E ele disse assim: a partir de hoje você começa a engordar. E quando eu voltar aqui, você não vai estar pesando 30 quilos. Você vai estar pesando 50. Hoje eu peso 50 quilos. Desde aquele dia até hoje, nunca mais eu internei. Daquele dia em diante, eu também nunca mais sofri aquele fedor. Aquelas dores que eu senti. Eu passei a dormir toda noite. Hoje eu sinto frio de bater queixo. Hoje, a minha hemoglobina glicada, para quem conhece, sabe o que é diabetes. É 5,5, 6. É normal. Hoje a minha glicemia, mesmo sem nenhum remédio mais de diabetes, que eu não tomo mais nada para o diabetes, nem mesmo a insulina, que eu tomei 20 e poucos anos de insulina. Hoje eu nem tomo mais e a minha glicemia é totalmente controlada e eu como de tudo. Ei, hoje o meu triglicerídeos, que era o maior problema que tinha, que causava as feridas, que derrubou meu cabelo, que era 8.500. Hoje é 100, 120 e não passa disso. Os médicos hoje querem entender como foi isso, que foi da noite para o dia. Naquele dia Deus derramou uma gota de sangue dele no meu. E aquele pastor orando disse assim: hoje Deus derrama uma gota do sangue dele. No teu sangue a medicina vai saber que ele cura no dia de hoje. Mas foi isso que me ensinou a amar o próximo, a entender as pessoas. Porque todo mundo me pergunta: por que você não revida nas redes sociais? Por que você não fala? Por que você não... Por que você... Não vale a pena. Eu tenho alguém que me justifica. Só tem um que conhece a verdade da sua vida. E o nome dele chama-se Jesus de Nazaré. E é Ele que vai justificar a tua causa. Eu vou falar de novo para ver se alguém dá glória. É Ele